Bem-vindos a essa nossa análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada, olha, quase investigativa, que parece a saída de um filme, sabe? É a busca por um artefato lendário que talvez esteja ligado à própria Arca da Aliança. E a gente vai seguir os passos de um pesquisador bem obstinado, Tudor Parfitt. A nossa fonte principal aqui são trechos do livro dele, que conta essa aventura toda, cheia de mistério, de descobertas. Uma história e tanto, realmente. Exato! Então a missão aqui é tentar desvendar essa teia, né, que é bem complexa. Começa com o contato com a tribo Lemba, lá na África Austral. Certo. Depois tem pistas escondidas em tradições orais, manuscritos antigos, e aí, de repente, entra a genética na história. O que é surpreendente, né? Muito. E, no fim, a redescoberta de um objeto que estava perdido no tempo. Vamos ver como é que mito, história e ciência acabam se entrelaçando de um jeito inesperado. Bom, vamos começar a desenrolar isso. Vamos lá. O ponto de partida, então, é a tribo Lemba. É um grupo de mais ou menos umas 40 mil pessoas, vivendo principalmente na África do Sul e no Zimbábue. Isso. Eles se identificam como negros, falam línguas bantu, né, como os vizinhos deles ali, só que eles têm tradições orais muito particulares que insistem numa origem ancestral ligada lá na antiga Israel. E é isso que chama atenção, essa desconexão aparente. Totalmente. Aí, em 1987, o Tudor Parfitt foi até lá para investigar essas alegações. E os costumes eram, assim, intrigantes mesmo. Tinha a observância da lua nova, nomes de clãs que soavam meio semíticos, tipo Sadiq. E a história de que eles vieram de uma cidade ancestral no norte chamada Sena. Só que ninguém mais sabia onde ficava essa Sena. Uma cidade perdida, basicamente. Exato. Mas olha, conseguir informação concreta sobre as crenças mais profundas deles, nossa, não foi nada simples. Imagino. Comunidades tradicionais costumam ser reservadas, né? Muito. O Parfitt relata que, mesmo tendo a permissão formal dos anciãos para pesquisa, eles eram extremamente reservados, principalmente sobre os rituais religiosos. Certo. Ele até menciona que precisou de umas noites em claro, sabe? Muita conversa, bebida envolvida, para conseguir arrancar uns fragmentos sobre cultos secretos. Entendi. Aquela coisa de ganhar confiança, né? Isso. Só que aí, no dia seguinte, os anciãos ficavam meio arrependidos, tipo, ai, falei demais. Interessante essa dinâmica. E teve um episódio bem marcante. Numa festa lá dos ancestrais, enquanto ele observava os rituais, dança, tambor, né? O Parfitt se empolgou e começou a participar. Ah, não. É isso. Pois é. Aí, lá pela meia-noite, ele achando que ia rolar o clímax do segredo, sabe? Levou um soco, do nada, da esposa mais velha do chefe. Nossa, e aí? Um ancião, um tal de Sevias, explicou depois que aquilo foi tipo um boas-vindas dos ancestrais, mas também um aviso, né? Bem claro, para ele não tentar ir fundo demais nos mistérios, porque tinha coisa que ele, como estrangeiro, não devia saber. Uau. Isso já mostra bem o dilema clássico da antropologia, né? De um lado, essa tradição oral riquíssima, persistente dos Lemba, e do outro, a busca do Parfitt por evidência tangível, inscrição, cerâmica, artefato israelita antigo, coisa que simplesmente não tinha lá. Nada. Exato. Mostra a dificuldade de validar essas narrativas só com um método arqueológico tradicional. E a reação deles, com esse aviso, ressalta a importância do respeito, da confiança mútua na pesquisa e o quanto eles protegiam esse conhecimento sagrado, né? Restrito ali aos iniciados. Com certeza. E bem no centro desses segredos Lemba estava o tal do Ngoma Lungundo. O Ngoma Lungundo. Isso. O Parfitt começou a ouvir descrições de um objeto sagrado potentíssimo, talvez um tambor de madeira, que era carregado em varas, sabe? Que passavam por aras ou encaixes, tão sagrado que não podia tocar o chão. Jamais. E só podia ser manuseado por sacerdotes de um clã específico, hereditário, o clã Buba. O clã Buba. Ok.
E aí, as semelhanças com a Arca da Aliança da Bíblia começaram a saltar aos olhos do Parfit. Imagino. Quais, por exemplo? Bom, o transporte em varas, a santidade extrema, que impediu o toque direto, a função de proteção divina, de guia em migrações em batalhas. Certo. A arca também tinha essa função protetora aí de guia. Exato! E a custódia por um clã sacerdotal específico. Os Buba, para os Lemba, e os Levitas, descendentes de Arão, para a Arca. Realmente as similaridades funcionais são notáveis. E ele descobriu mais. Um estudioso alemão, Harald von Sickert, décadas antes, tinha encontrado e fotografado um goma muito antigo, numa caverna perto do rio Limpopo, só que esse objeto desapareceu. Misteriosamente. Desapareceu. Como assim? Sumiu! E os anciãos Lemba, importantes, tipo Matsiva, o Fof, eles tinham certeza que aquele era um goma original, que os ancestrais trouxeram do norte. Ah, então eles acreditavam que esse objeto fotografado era o original. Sim. E aquele mesmo ancião, o Sévias, numa daquelas conversas noturnas, afirmou para o Parfit, assim na lata, um goma veio do grande templo de Jerusalém. Nós o trouxemos para cá através da África, carregando com as varas. Uau! Direto assim? Direto. E ainda acrescentou umas lendas de que o Ngoma um dia ia guiar eles de volta para a terra de origem. Olha, aqui a gente chega num ponto fascinante mesmo. As semelhanças funcionais, simbólicas, entre o Ngoma e a arca são notáveis. Sugerem uma conexão profunda, né? Talvez uma memória cultural que foi preservada por séculos de migração. Ou uma adaptação? Ou uma adaptação local de um conceito ancestral. Exatamente. Agora, a diferença na forma de escrita, tambor versus caixa ou arca, isso é significativo. É verdade. E levanta a questão, como é que objetos sagrados e as histórias deles se transformam, né? Nessas longas jornadas em culturas diferentes. Um goma talvez seja uma reinterpretação Lemba da arca, que manteve a essência do poder da função, mas usando materiais, formas que eram mais familiares para a realidade africana deles. Faz sentido. É uma hipótese bem interessante. E enquanto o Parfit estava lidando com esses mistérios todos lá na África, tinha uma outra história correndo em paralelo, com uma figura assim bem peculiar chamada Reuven. Reuven? Quem era ele? O Parfit descreve ele como um judeu ortodoxo, sobrevivente do Holocausto, perdeu quase toda a família em Treblinka, uma coisa terrível, mas que se tornou um empresário rico, muito estiloso, sabe? Usava camisas sob medida caríssimas, mesmo mantendo a aparência ortodoxa. Que contraste! Ele tinha uma missão grandiosa, meio messiânica até. Queria acabar com o antissemitismo e promover a reconciliação entre judeus e muçulmanos. Uma meta ambiciosa. E como? No início, ele tentou usar um suposto manuscrito antigo sobre Maomé, que provaria a lealdade dos judeus ao profeta. Mas o Parfit, que entende das línguas, sacou na hora que era uma falsificação conhecida lá do Iêmen, a tal Dimat al-Nabi. Ah, então a primeira tentativa falhou. Falhou, mas o Reuven não desistiu. Ele só mudou o foco para um objetivo ainda mais ambicioso: encontrar a Arca da Aliança. Ele achava que o poder da Arca podia ser a chave para a paz. Entendi. Para ele, a busca pela arca não era só acadêmica ou histórica. Era carregada de uma paixão quase mística, então. Exatamente. Ele via a arca como o epicentro do poder divino na Terra, né? Lá no Santo dos Santos do templo, sobre a pedra fundamental, aí vem Shetiat, funcionando tipo uma bateria cósmica do universo. Essa imagem é forte. E ele citava cabalistas, falava da Shekinah, a presença divina que habitava a arca, mencionava até uma passagem do Alcorão que previa a restauração da arca para os israelitas como um sinal divino. Para ele, encontrar a arca era redenção, validação de Israel, talvez até evitar o Armagedon. Nossa, que intensidade! Isso contrasta bastante com a abordagem do Parfit, né? Que era mais metódica, apesar de também fascinada pelo mistério. Sem dúvida. A motivação do Reuven é um amálgama complexo. Tem fé religiosa profunda, tem o trauma do Holocausto na história pessoal dele. Com certeza. E uma ambição quase utópica de usar um símbolo de poder incomparável
para reescrever narrativas históricas e resolver conflitos geopolíticos de hoje. Enquanto Parfit seguia pistas históricas, antropológicas, o Helvin buscava um objeto para redimir o mundo. Duas buscas pela mesma lenda, mas com propósitos bem diferentes. Faz todo sentido. E o Parfit continuou a busca mais acadêmica dele. Mergulhou em textos antigos, consultou especialistas como o professor Chaim Rabin, lá em Jerusalém. E as teorias sobre o destino da arca eram muitas, né? Sim, várias hipóteses circulavam. Teria sido escondida pelos sacerdotes do templo antes da invasão da Babilônia, talvez dentro do próprio monte do templo. Algumas tradições rabínicas ligadas ao rei Josias, a profetisa Hulda, sugerem isso. Ou teria sido levada para fora de Israel, Egito, Etiópia ou talvez para a Península Arábica. Muitas possibilidades. E uma pista que surgiu, bem intrigante, veio de um manuscrito de cobre. Um dos manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran. Ah, sim. O manuscrito de cobre é famoso por ser diferente dos outros. Exato. Não é pergaminho, é gravado em cobre e é uma lista de 64 locais onde tesouros estariam escondidos. E uma das entradas menciona um tabernáculo e todos os artefatos de ouro. E onde estariam? Localizados na desolação do Vale de Ashur, num lugar descrito com detalhes, tipo na abertura sob a subida, coberta por 40 pedras. Só que Ninguém sabe onde é hoje. ninguém consegue identificar com precisão onde fica esse Vale de Ashur ou essa abertura aí. O professor Rabin ponderou que, ok, as pistas são vagas, talvez até códigos, né? Mas o simples fato dos manuscritos do Mar Morto terem sobrevivido 2000 anos mostrava que redescobrir objetos antigos, mesmo os mais sagrados, não era impossível. É um ponto interessante. A interpretação desses textos é um campo minado, né? O manuscrito de cobre é um inventário real de tesouros do templo escondidos ou é folclore, lenda? Difícil saber. As descrições são literais ou são metáforas, talvez só entendidas pelos iniciados da época. Isso ilustra bem a dificuldade de usar fontes antigas como mapa. E a citação do Rabino que você mencionou sobre um poema onde a arca repousaria com os que têm mão pura adiciona uma camada poética, quase espiritual, que reforça o mistério todo. Verdade. Bom, seguindo as pistas geográficas, o Parfit foi para o Egito. A teoria era que o faraó Sisaque, aquele identificado como Xoxenque I, podia ter levado a arca quando saqueou Jerusalém lá por 925 a.C., na época do rei Roboão, filho de Salomão. Uma teoria clássica também. E no Cairo, ele teve a ajuda de um guia copta bem excêntrico, o Daoud. No Museu Egípcio, o Parfit examinou artefatos da tumba do Tutancâmon, que lembravam a arca, tipo o santuário portátil do deus Anubis, o cofre canópico. Ah, sim, aqueles com formato de caixa, dourados. Isso, ambos de madeira revestida a ouro, com varas para transporte. As semelhanças estruturais eram notáveis, mas as diferenças também, né? Os objetos egípcios mostravam imagens de deuses e a arca israelita representava um deus invisível. Uma diferença teológica fundamental. Depois, a Etiópia ganhou força como candidata, principalmente depois do livro O Símbolo e o Selo, do Graham Hancock, que o Helvin insistiu para o Parfit ler. Ah, o livro do Hancock popularizou muito essa ideia da arca na Etiópia. Demais! A tradição nacional etíope, lá no Quebra-Negast, a Glória dos Reis, afirma que Menelik I, filho de Salomão com a rainha de Sabá, teria trocado a arca original por uma cópia e levado para Axum. E ela estaria lá até hoje, guardada numa capela. A famosa capela de Santa Maria de Sião. Essa mesmo. E o Parfit também investigou um relato do século XIII de um escritor copta, Abu Salih, que descrevia uma arca na Etiópia, coberta de ouro, guardada por israelitas de pele branca e cabelos ruivos. Curiosa essa descrição. Mas e aí, essas pistas se sustentaram? Então, Na investigação mais a fundo do Parfit, essas pistas também acabaram se mostrando meio problemáticas, né? No Egito, por exemplo, um argumento forte contra a teoria do Sisaque foi o silêncio dos papiros de Elefantina. a colônia judaica no Nilo? Exato, uma colônia militar judaica que existiu por séculos ali perto de Assuã. Eles tinham até um templo para YHW, na mesma época em que a arca supostamente estaria no Egito.
Se ela estivesse lá, era de se esperar alguma menção nesses documentos, que são bem detalhados. Mas nada. Silêncio total. É um silêncio significativo mesmo. E quanto à Etiópia? A descrição do Abu Salem, muito provavelmente, se refere a um tabot, não à arca original. O que é um tabot, exatamente? Os tabotes são réplicas consagradas das tábuas da lei, feitas de madeira ou pedra. São o objeto mais sagrado em cada igreja ortodoxa etíope, essenciais nos rituais deles. A tradição de que a arca original está em Axum parece ser mais tarde, sabe? Ganhou força com o Quebra-Negast, talvez para legitimar a dinastia salomônica etíope. Entendi. O Parfit ainda investigou que a tribo etíope, os Kemant, que também diziam ter trazido a arca, mas as tradições deles eram mais vagas, ligadas a mitos, árvores sagradas, sem conexão clara com a arca bíblica. Então, pareceu um beco sem saída de novo. Exato. Até que uma virada aconteceu no Iêmen. No Iêmen? Como assim? Depois de anos seguindo pistas soltas, fazendo viagens intermitentes, o Parfit finalmente conseguiu localizar a cidade perdida dos Lemba, a lendária Sena. Não acredito. Onde? No remoto vale do Hadramaut. Um sheik local chamado Abdu confirmou não só que as ruínas existiam, mas também a história associada ao lugar, de um povo que viveu ali e depois migrou para a África. Mas isso valida uma parte crucial da tradição oral Lemba. Exatamente, a origem fora da África, no norte e especificamente numa cidade chamada Sena. Nossa, que descoberta. Foi importantíssima, porque abriu a possibilidade real de uma rota de migração antiga, talvez israelita judaica, que teria passado pela Península Arábica antes de chegar na África. Faz sentido geograficamente. E, curiosamente, umas fontes islâmicas que o guia Daoud tinha mencionado lá no Egito também situavam a arca na Árábia em certos períodos, passando por mãos de figuras pré-islâmicas, depois sumindo ou sendo levada adiante. A localização de Sena, no Iêmen, se encaixava nesse cenário. Olha, encontrar Sena foi, de fato, um momento decisivo na pesquisa dele. Foi a primeira vez que a narrativa oral dos Lemba, passada por gerações, pôde ser conectada a um local geográfico real identificável fora da África subsaariana. Deu um peso enorme, né? Um peso enorme para as reivindicações deles de origem externa. E abriu caminhos para pensar na jornada não só do povo Lemba, mas talvez de objetos sagrados ligados a eles, como um goma, seguindo uma rota plausível: Palestina, Arábia, África Oriental, África Austral. E como se essa validação geográfica já não fosse o bastante, a história estava para tomar um rumo científico ainda mais surpreendente. A genética. A genética. O geneticista sul-africano Trafford Jenkins, que ficou intrigado com as alegações dos Lemba e a pesquisa do Parfit, decidiu usar as técnicas, na época novas, de análise de DNA para investigar as origens deles. E qual foi o foco? O foco inicial foi no cromossomo Y. Por quê? Porque ele passa quase inalterado de pai para filho, né? O que batia perfeitamente com a tradição Lemba de que os ancestrais fundadores eram homens que vieram de Sena e casaram com mulheres africanas locais. Ah, então casava com a tradição patrilinear deles. Exatamente. E os primeiros resultados já foram animadores. Indicavam uma forte contribuição genética do Oriente Médio na linhagem masculina Lemba. Apoiava a tradição de virem do norte. Já era um indício forte. Mas a grande revelação mesmo veio depois, numa pesquisa em colaboração internacional. Tinha o Parfit, o Jenkins, Neil Bradman e um especialista em genética judaica, Carl Skorek. Eles focaram num marcador genético bem específico, o haplotipo modal Cohen, ou CMH. O CMH, sim, eu conheço. É associado aos Kohanim, os sacerdotes judeus, né? Isso. Esse marcador é encontrado em alta frequência no mundo todo entre homens judeus que se identificam como Kohanim, ou seja, da linhagem sacerdotal, que tradicionalmente descende de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, o guardião original da arca. E aqui é fundamental entender a importância disso antes de saber o resultado, né? Os Kohanim têm essa linhagem paterna específica ligada à função sacerdotal. Certo. Os Lemba, por sua vez, tinham o clã Buba,
também com linhagem paterna, encarregado de guardar e manusear o objeto mais sagrado deles, um Ngoma Lungundo, que eles associavam à arca. Exato. Se houvesse uma ligação genética direta entre o clã Buba e os Koanin, nossa, seria uma corroboração científica espetacular da tradição oral Lemba. Pois é. Então o Parfit e a equipe coletaram amostras de DNA especificamente dos homens do clã Buba. E o resultado, quando veio, foi realmente bombástico. Conta. A frequência do haplótipo modal Cohen, o CMH, entre os homens do clã Buba dos Lemba era altíssima. Foi mesmo? Quão alta? Era comparável e, em alguns estudos, até superior à frequência encontrada entre os Koanim Ashkenazi, da Europa Oriental, e os Sefarade da Península Ibérica e Oriente Médio. Não. É sério? Isso é extraordinário. Muito. É difícil exagerar o impacto disso. A genética molecular estava dando uma validação científica robusta para uma tradição oral mantida por um povo africano por séculos, ligando diretamente os guardiões hereditários do Ngoma Lemba à linhagem genética dos guardiões hereditários da Arca Bíblica. É uma convergência impressionante entre narrativa cultural antiga e biologia moderna. É incrível, né? A ciência, de forma totalmente inesperada, confirmando a história que os Lembas sempre contaram sobre suas origens sacerdotais semíticas. Com essa validação genética fortíssima, a busca pelo Ngoma físico, aquele objeto fotografado pelo von Sickert décadas antes, ganhou um novo fôlego. Imagino que sim. Os anciãos Lemba, como o Mativa, acreditavam que o artefato não estava perdido para sempre, que tinha sido recuperado do Museu de Bulawayo por membros da tribo e levado para ser escondido de novo. Talvez nas montanhas Venda, ao sul do rio Limpopo, na África do Sul. Ah, então eles achavam que tinham resgatado o objeto. Sim. Aí o Parfit voltou para a África do Sul, juntou forças com pesquisadores locais, como o Richard Wade, e um especialista na cultura Venda, o Norbert Haun, e partiram para as montanhas Soutpansberg, que são bem remotas. Uma expedição mesmo. Total. Depois de seguir umas pistas falsas, ter uns encontros meio tensos com comunidades locais desconfiadas, eles finalmente chegaram numa aldeia Venda e conheceram um sacerdote idoso chamado Netiendulo. E ele sabia de algo. Ele era o guardião dos tambores sagrados locais e também dos túmulos reais da região. No começo, ele só mostrou para o Parfit e a equipe os tambores mais recentes usados nas cerimônias atuais. Tava testando eles. Talvez. Mas aí, a Magdalene Hu, que acompanhava o Parfit e falava as línguas locais, explicou o interesse específico no lendário Ngoma Lungundu. O velho sacerdote hesitou, mas acabou levando eles numa cabana escura. Num canto, coberto por um pano de saco velho, tinha uma pilha de madeira escura, muito antiga, já em decomposição avançada. Nossa. Mas pelas partes que ainda estavam intactas, pedaços de aro, a forma geral, o Parfit reconheceu na hora. Era um Ngoma que o Harald von Sickert tinha fotografado naquela caverna décadas atrás. Ele encontrou, mesmo em estado precário, mas encontrou o objeto documentado. Encontrou. Esse momento é o clímax da busca pelo objeto físico, né? Encontrar o artefato específico que o von Sickert registrou conecta todas as pontas soltas sobre o desaparecimento, o paradeiro. Mesmo quase se desintegrando, ali estava a materialização da lenda, o elo tangível com o passado. Incrível, né? Mas a história ainda tinha uma última reviravolta guardada. Anos depois. Ainda tinha mais. Tinha. Foi uma conversa casual, quase por acaso, com um ferroviário galês aposentado. Ele tinha trabalhado na antiga Rodésia, hoje Zimbábue, e mencionou como as coleções de museus eram movidas de um lugar para outro por segurança, durante a Guerra de Independência nos anos 70. Ah, interessante. Isso acendeu uma luz na cabeça do Parfit. E se um Ngoma não tivesse sido levado de Bulawayo pelos Lemba, mas sim transferido administrativamente para o museu da capital, Arara, e depois esquecido lá? Uma possibilidade burocrática, digamos assim. Exato. Ele foi para Harare. Com a ajuda de curadores locais, o Everisto Mangaweri e o Ferai Shabata começou a fuçar nos depósitos empoeirados do Museu de Ciências Naturais. E lá estava ele, numa prateleira baixa, no meio de outros artefatos quebrados, esquecidos,
O mesmo engoma encontrado anos antes na aldeia Venda. Não acredito. Tinha sido transferido e ninguém mais sabia o que era. Exatamente. E durante o manuseio, super cuidadoso para tirar ele da prateleira, aconteceu uma coisa esquisita. Que? A mão do curador do Everisto começou a sangrar. Do nada, sem corte, sem arranhão visível. Que bizarro. Um eco das lendas, né, sobre o perigo de tocar no objeto sagrado sem preparo. Sinistro, né? Mas, dessa vez, no ambiente controlado do museu, o Parfit conseguiu coletar umas amostrinhas minúsculas da madeira para datação por radiocarbono lá no laboratório de Oxford. Ah, finalmente a datação. E o resultado? O resultado chegou umas semanas depois. O Ngoma tinha sido construído por volta do ano 1350 DC, com uma margem de erro de uns 25 anos. 1350? Então, obviamente não era da época de Moisés, mas ainda assim era incrivelmente antigo. Possivelmente o artefato de madeira mais antigo já encontrado na África subsaariana naquela época. Nossa Senhora! 1350. Essa datação por carbono 14 é a peça final que completa o quebra-cabeça histórico de forma brilhante. Completa mesmo. Porque ela confirma a própria tradição oral Lemba, que dizia que o Ngoma original, aquele que veio de Sena, tinha sido destruído ou perdido em algum momento, e que um substituto foi feito depois. Eles falavam por volta de 1600, né? A tradição deles colocava essa substituição por volta de 1600, mas a data de 1350 se encaixa perfeitamente numa janela histórica plausível para isso ter acontecido durante a longa migração Lemba. Verdade. Então esse objeto, preservado por quase 700 anos pelos Lemba e depois, ironicamente, esquecido por um museu, é um descendente direto, em forma e função simbólica, da tradição da Arca. E o mais incrível de tudo, o quê? ele foi cuidado por séculos pelos descendentes genéticos diretos, o clã Buba, com os Sinegados sacerdotes que guardavam a arca original. A ciência genética e radiocarbono e a tradição oral convergiram de um jeito que ninguém poderia prever. Que saga extraordinária, né? A gente acompanhou até na cidade de um pesquisador, o Tudor Parfit, que partiu de lendas, de tradições orais dos Lemba sobre as origens deles, sobre um artefato sagrado, o Ngoma Lundundo, o tambor que trovejou, e acabou usando ferramentas da ciência moderna, genética, ligando os Lemba aos Koanim, datação por radiocarbono, para redescobrir um objeto de quase 700 anos e validar de forma contundente a história incrível desse povo. Exatamente. Essa análise toda nos revela o poder imenso das narrativas que conseguem atravessar séculos, continentes, preservando memória, identidade. É verdade. Mas demonstra também, de forma clara, como diferentes formas de conhecimento, tradição oral, pesquisa histórica, análise textual, arqueologia e ciência de ponta, como a genética, não são excludentes. Elas podem se complementar de maneiras surpreendentes para iluminar capítulos obscuros do passado humano, incluindo a história complexa das migrações de povos, de ideias e até de objetos sagrados ou suas réplicas. Com certeza. E para a gente encerrar, fica uma reflexão que o próprio Parfit levanta. Algo para a gente pensar. Manda. Tanto as tradições Lemba sobre o Ngoma quanto as bíblicas sobre a Arca mencionam frequentemente um poder quase destrutivo. Fogo de Deus, fumaça, barulho ensurdecedor, capacidade de vencer batalhas, de infligir pragas nos inimigos que a capturavam. Sim, essas descrições de poder são bem presentes. E o Parfit nota que até descrições de outro objeto sacerdotal, o efode, às vezes associado à arca, ou talvez uma arca portátil, são meio ambíguas na Bíblia. Sugerem algo mais que um simples colete ou oráculo. Interessante esse ponto sobre o efod. Será que a arca original não era só um receptáculo passivo para as tábuas da lei? Será que era algo mais dinâmico? Talvez até uma espécie de arma tecnológica? Ou um instrumento sonoro de poder imenso, como as lendas do Ngoma explodindo ou trovejando parecem sugerir? É uma pergunta intrigante. Será que o Ngoma Lemba, esse tambor ancestral, preservou uma memória da função original talvez mais ativa, mais marcial da arca bíblica?
Uma função que pode ter sido, sei lá, suavizada ou espiritualizada nas interpretações posteriores. Fica a questão no ar. Uma possibilidade fascinante para se pensar.